Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. As comunidades terapêuticas oferecem aos dependentes químicos um ambiente de convívio livre das drogas e a oportunidade de adotar novos hábitos de vida. O tema, que envolve a defesa dos direitos humanos, faz parte de um projeto estratégico implementado no Ministério Público Gaúcho para definir um posicionamento institucional. Como fiscal da lei, o Ministério Público também tem ciência da necessidade da inserção das comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial instituída por portaria do Ministério da Saúde. Para abordar o assunto, convidamos a promotora de justiça, Débora Menegatti, que atua na cidade de Gravataí. Doutora Débora, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Obrigada, igualmente. Bom, então poderíamos dizer que hoje a principal preocupação, o principal desafio do Ministério Público Gaúcho é formatar uma rede para tratamento e inserção do dependente químico? Sim, nós, dentro da nossa política de saúde mental do Ministério da Saúde, né, nós temos todo um foco dentro da atenção psicossocial. Um cuidado com base no território, né, um cuidado local e também um cuidado com vistas a uma atenção mais na comunidade. Toda a reforma psiquiátrica, na verdade, brasileira, a lei da saúde mental, ela nasce com a reforma psiquiátrica, né? A nossa lei atual, ela preconiza, então, esse cuidado num modelo mais ambulatorial, tá? E a política sobre drogas que vem se desenvolvendo com toda a questão do crack, né? Ela também acaba nos trazendo, reiterando toda essa política de saúde mental, tá? E procurando, assim, focar nessa atenção do cuidado mais nessas bases territoriais e comunitárias. Também procura integrar, articular a rede SUS com o intersetor, né? com a sociedade civil organizada, buscando também o foco, o eixo da reinserção social. Então, a portaria 3.088, recentemente editada pelo Ministério da Saúde, ela nos traz essa rede de uma forma bastante clarificada, né? A rede de atenção psicossocial. Então, todos os componentes que integram a rede são componentes que nós já temos na nossa rede de saúde e que se procura fazer com que eles trabalhem de uma forma articulada, né, para garantir uma maior efetividade no eixo tratamento à pessoa dependente de substâncias psicoativas. Então, o fortalecimento, a implantação, a criação desses pontos de atenção que compõem essa rede é o nosso objetivo dentro do nosso planejamento estratégico, né? Dentro do nosso foco de atenção na saúde pública, nós temos como objetivo incrementar essa rede, né, nos municípios, para que nós tenhamos uma maior efetividade, tirar o foco da atenção à saúde mental baseada estritamente no modelo hospitalar e trazer, então, para a comunidade, né, para os serviços ambulatoriais, preferencialmente, que nós tenhamos nos nossos municípios. Claro. Agora, o importante de tudo isso é que eu percebo que o Ministério Público Gaúcho busca uma posição institucional sobre esse tema, porque o Ministério Público ele quer ter uma definição até para fins de orientação e de ação. Sim, nós procuramos recentemente nos capacitar em alguns temas, né, entre eles as comunidades terapêuticas, visto que se tornou um terreno assim bastante fértil, se encontram comunidades terapêuticas na grande maioria dos municípios brasileiros, né? Então a gente nos causava uma certa perplexidade, assim, a forma como as comunidades atuavam e o entendimento, a nossa capacidade de entender o que se passa dentro de uma comunidade terapêutica. Então o nosso foco de atenção agora
ficou voltado para as comunidades terapêuticas no sentido de compreender o trabalho que lá é desenvolvido e, num segundo momento, também articular as comunidades terapêuticas dentro desta rede de atenção psicossocial que a Portaria 3.088 então nos trouxe, né? E a comunidade terapêutica hoje ela passa a ser um dos componentes, um ponto de atenção dessa rede. Isso é muito positivo porque também traz uma grande visibilidade para as comunidades terapêuticas, mostra a importância que elas têm no eixo do tratamento. Claro. Agora, as comunidades terapêuticas são uma consequência das drogas. É muito difícil esse trabalho de fiscalização, doutora Débora? Olha, a fiscalização, ela, via de regra, nós procuramos articular junto com a vigilância em saúde dos municípios, tá? As comunidades terapêuticas, elas têm uma regulamentação mínima pela Anvisa, elas dependem de alvará sanitário para funcionamento. Essa regulamentação é mínima, como eu disse, a Anvisa ela preceitua alguns requisitos para o funcionamento, requisitos esses que são básicos, que são simples de serem conquistados pelas comunidades, e o Ministério Público assim procura fiscalizar em parceria com a vigilância em saúde dos municípios, né, promovendo que, via de regra, a regularização dessas comunidades terapêuticas, né. A grande maioria ainda trabalha em situação de clandestinidade, de irregularidade, então a gente procura regularizá-las junto com a vigilância em saúde, né, via termo de ajustamento de conduta, enfim, ou outros instrumentos que forem necessários, e para que possibilite elas continuarem atuando para a consecução do tratamento e a reinserção social. Obviamente, Marco, que existem situações em que as comunidades, dada a precariedade que é constatada, devem sofrer algum tipo de medida de interdição, né? Existem comunidades com situações bastante graves, que a gente verifica violações de direitos humanos, falta de estrutura bem importante, que essas, lamentavelmente, não possuem condições de se adequar no momento oportuno, né? Então, acabam sofrendo algumas medidas mais restritivas e de fechamento. Mas, via de regra, o nosso foco de atenção é o objetivando a regularização delas, né? Incentivando agora, então, tentando trazê-las para dentro do trabalho em rede, né? Mostrando para elas também e valorizando a importância das comunidades terapêuticas nesse processo de tratamento enfim, tentando mostrar também para as comunidades que o Ministério Público tem um olhar atento, sim, na regularização, mas também com um foco que é a finalidade maior, que é a efetividade do tratamento à pessoa dependente da substância psicoativa. Poderíamos dizer que o Ministério Público ele não olha apenas as questões de estrutura, a questão sanitária da casa, mas também ele fiscaliza o projeto terapêutico dessa casa. Sim, nós temos assim como exigência para o alvará sanitário, né, requisitos mínimos, como eu disse. Então nós teremos ali uma necessidade de higiene adequada, né, uma moradia, habitação adequada, com conforto, condições de segurança, né, um corpo técnico mínimo. As comunidades terapêuticas hoje, para funcionamento pela RDC 29 da Anvisa, elas necessitam apenas de um responsável técnico de curso superior e um responsável técnico substituto, né? Um número de monitores suficiente para atender a demanda existente, mas o nosso foco, assim, extrapola um pouco esse olhar só da regularidade formal, né? Nós procuramos também, via termo de ajustamento de conduta, focar nas comunidades a questão do que acontece lá dentro, né? As comunidades terapêuticas, elas promovem que tipo de tratamento? Essa é a grande perplexidade, na verdade, que num primeiro momento nos sobressalta, né? Então, entender o que é uma comunidade terapêutica, em primeiro lugar, é algo muito importante. As comunidades terapêuticas, elas nascem, na verdade, todo um movimento de reforma psiquiátrica
psiquiátrica, né? Primeiramente na Europa, onde se buscou dar uma atenção mais ambulatorial, mais comunitária à pessoa com sofrimento mental, e num segundo momento já nos Estados Unidos, então como um foco na dependência ao álcool e drogas. A comunidade terapêutica, na formatação que nós temos aqui, ela tem como principal instrumento terapêutico, na verdade, a convivência entre os próprios pares. Então, na verdade, essa convivência é que vai fazer daquele espaço o desenvolvimento de um terapêutico, de um plano terapêutico, né, de algo que beneficia a pessoa dentro do seu tratamento, né? Então, a pessoa, normalmente, para ingressar numa comunidade terapêutica, ela deve estar com as suas necessidades clínicas e psiquiátricas estáveis. Porque a comunidade terapêutica, ela não é um espaço de atenção à saúde no sentido de equacionar problemas clínicos ou psiquiátricos, né? Se nós pensarmos assim, nós sofremos um sério risco de transmutarmos o que significa uma comunidade terapêutica e transportarmos para uma noção de clínica de saúde. E não é isso que se quer. A comunidade realmente é esse espaço mais informal, em que os próprios residentes promovem a sua terapêutica, né? É um processo de autoconhecimento, um espaço de tempo em que a pessoa, afastando-se da dependência e unindo-se a pessoas que enfrentam o mesmo problema de vida, né? Possam encontrar algum tipo de superação, com vistas também na reinserção social. Então, o nosso objetivo, entendendo o que é essa comunidade, o que é esse trabalho desenvolvido, é que as comunidades nos publicizem, nos demonstrem o que se passa ali dentro. E a isso nós convencionamos chamar, né, como um programa terapêutico. Esse programa terapêutico, então, nada mais é do que a publicização dessas rotinas, dessas práticas, o que acontece, as atividades que são propostas diariamente dentro da comunidade terapêutica, formatada pelos próprios pares, para que essa terapêutica se consolide. Então, esse programa terapêutico, sim, nós solicitamos, tá? É uma forma que nós podemos entender o que se passa lá dentro, né? E se essa comunidade terapêutica, ela tem algum viés confessional, se não tem, né? Se tem alguma atenção médica, enfim, algum plus, né, que é ofertado dentro do local, isso tudo nós precisamos, então, saber, e nós cobramos das comunidades terapêuticas. Claro, o Ministério Público tem que estar, então, por dentro da rotina dessa comunidade. A senhora falou em residentes. Qual é o tipo, o perfil de um usuário de uma comunidade terapêutica? Bom, o perfil do residente da comunidade terapêutica é o perfil de uma pessoa dependente de substâncias psicoativas que não necessite, ou que já tenha estabilizado alguma demanda clínica ou psiquiátrica, né? Isso é muito importante porque nós temos dentro da comunidade terapêutica, como eu disse, a necessidade do indivíduo estar ali por vontade própria. Tá? Já que ele é o próprio protagonista do seu tratamento, né? Já que esse espaço ele necessita transcorrer, ele precisa estar ali espontaneamente, né? Espontaneamente ou pelo menos voluntariamente. Então isso é muito importante, porque nós ainda temos aquela ideia de que a comunidade terapêutica pode servir para um espaço de internações compulsórias, etc. e tal, e realmente não é o foco, não é o objetivo desse espaço de tratamento. Ele tem que ter conhecimento e estar de acordo com a proposta terapêutica. Sim, esse termo de adesão que a gente convencionou chamar aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito importante, porque a própria RDC ele prevê que o residente no ingresso na comunidade terapêutica deve estar ciente da proposta da comunidade, e deve estar ciente das atividades ali desenvolvidas. Isso é um olhar bastante importante, já que as comunidades terapêuticas, na sua grande maioria, como eu disse, têm uma natureza confessional, e
o indivíduo, quando ingressa na comunidade, ele tem que estar de acordo com aquela proposta para se beneficiar, né, desse projeto terapêutico. Então, para evitar eventuais alegações de violação de direitos humanos, né, situações de cárcere privado, a gente procura, então, orientar que essas comunidades apresentem esse termo de adesão, né, o que seja firmado quando do ingresso, para garantir que o espaço ele está sendo utilizado da forma adequada. E como fiscal da lei, quais são as exigências básicas do Ministério Público? Bom, a gente solicita o alvará sanitário, né? Então que que seja transposta toda a questão legal da RDC 29, que seja apresentado esse programa terapêutico, que são as rotinas da comunidade, né? Esse programa terapêutico, ele é submetido à avaliação do CAPS Álcool e Drogas, tá? O CAPS Álcool e Drogas, dentro dessa rede que nós falávamos inicialmente, é um parceiro essencial dentro Sim, desse programa. Na verdade, ele é o grande articulador da rede. Tá? Ele acaba sendo o grande gestor da saúde mental no que diz com a dependência química e a álcool. Então, o CAPS ele acaba recebendo essa demanda, ele acaba sendo o grande responsável também pela indicação do acolhimento, na grande maioria dos casos, né? Acaba dando a retaguarda, o acompanhamento durante o período da... Ele faria o mapeamento também dessas instituições? Sim, ele acaba fazendo... Esse também foi um foco bastante importante na questão da rede, porque é preciso saber, dentro de cada território, né, o que nós temos de equipamentos, de componentes, de pontos de atenção à saúde. É preciso primeiro saber, fazer esse levantamento. Em segundo momento, é preciso entender, é preciso perceber também quantas pessoas nós temos em condições que não estão no serviço do CAPS, né? Então, esse mapeamento o CAPS acaba fazendo, acaba recebendo esse programa terapêutico, né? Ele é o destinatário disso, dessa demanda. Ele é o destinatário dessa demanda. Então, o programa terapêutico sendo encaminhado para o CAPS ter o conhecimento, ao Ministério Público, a vigilância em saúde, e o CAPS fazendo a conexão, a articulação com as comunidades terapêuticas, é algo essencial para que o tratamento seja efetivo. E o promotor de justiça deve sempre estar atento a qualquer violação aos direitos humanos. Sim, porque, como eu disse, a comunidade terapêutica é um espaço onde muitas arbitrariedades podem ocorrer, né? Então, o programa nos mostrando o que se passa ali dentro, sabendo, orientando as comunidades também da necessidade de que haja adesão do residente à proposta ali colocada, né? A proibição de castigos físicos, que é algo que a gente ainda vê muito, né? A proibição de utilização de medicação. Então, nós temos todo um cuidado de orientar as comunidades terapêuticas nesse sentido, exigindo delas também um plano de atenção à saúde, ou seja, qual é a articulação que a comunidade terapêutica faz com a rede de saúde em caso de alguma urgência, emergência, né, em caso de necessidade de consultas. Então, isso tudo tem que estar previsto, né, já que não deixa de ser um espaço de cuidado. A comunidade terapêutica é um espaço de cuidado. Eu não sei quantas comunidades terapêuticas existem em Gravataí, mas elas estão cumprindo com suas obrigações, suas finalidades? Em Gravataí nós temos 12 comunidades terapêuticas, 11 delas com alvará sanitário, uma em vias de regularização. Sabemos que podem existir outras de forma clandestina e irregular, mas dessas 12, né, estão sendo acompanhadas pela Vigilância em Saúde, pelo Ministério Público, pelo CAPS. Recentemente procuramos articular essa rede com o CAPS Álcool e Drogas, então para que haja essa conversa entre o CAPS e as comunidades terapêuticas, para que, se não a indicação do acolhimento, mas pelo menos uma programação de desligamento da comunidade terapêutica, o CAPS Álcool e Drogas possa intervir naquele indivíduo, né, buscando resgatá-lo, buscá-lo para uma atividade
comunidade terapêutica, buscando também a sua reinserção social, trabalhando as questões com a família, e aí também decorre uma necessidade de articulação da rede SUS com a rede SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, né, para trabalhar também a questão das famílias. Então, isso recentemente nós estamos articulando em Gravataí para que possamos ter algum êxito, né, ou pelo menos um pouco mais de otimismo nesse enfrentamento às drogas, que tem sido um tema bastante árduo a quem todo dia encontra situações graves, né, como é o caso do Ministério Público, né, problema de famílias dilaceradas, né, situações de indivíduos que realmente perderam bastante da sua vida com a droga, né? Então é um caminho que a gente está procurando em consonância com essa rede para melhorar a qualidade do serviço prestado. E durante esse seu trabalho em Gravataí, de fiscalização dessas casas, a senhora teve que fazer muitas intervenções? Olha, durante esse período que nós estamos em Gravataí, sim, aconteceram algumas intervenções, mas foram mínimas, foram realmente grandes exceções, assim, porque eram situações bastante dramáticas cuja regularização foi constatada como inviável. A grande maioria tem boa intenção, a grande maioria tem interesse em se regularizar, em cumprir com as normas, né? Tem interesse também da visibilidade, né, ao projeto que se faz ali naquela comunidade, né? A nossa grande preocupação são com aquelas situações isoladas, né, em que as pessoas, em que os dirigentes dessas comunidades assim procuram se apropriar do que acontece ali dentro e não compartilhar com a rede. Isso é preocupante, né? Porque a gente hoje tem uma exigência de um corpo técnico mínimo, quase inexistente, na verdade, um corpo técnico, né? Via termo de ajustamento de conduta, a gente procura colocar uma atenção mais em relação à saúde na comunidade terapêutica, ou seja, um profissional da área da saúde também, o que a grande maioria aceita, concorda, mas essa não é a grande exigência legal, né? Pela formatação mais informal da comunidade. Então a gente procura fazer alguns acertos, assim, trazendo uma roupagem mais técnica para dentro da comunidade. E, infelizmente existem aquelas que não aceitam, não querem essa ingerência, não aceitam também respeitar os direitos humanos, né? Como eu disse, a questão dos castigos físicos, a imposição de um viés confessional muito forte, né, onde a pessoa não tem o livre-arbítrio respeitado. Então, essas situações cárcere privado acabam sendo o foco da nossa atenção. Sem falar na questão da falta de condições sanitárias, que, obviamente, é uma situação muito dramática, falta de higiene, salubridade, condições de alimentação adequada, né, infelizmente não há como prosperar. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora ainda tem 2 minutos para o seu recado. Pois não. Eu acredito muito nas comunidades terapêuticas, Marco. Eu acho que dentro desse eixo tratamento, né, nós temos aí toda uma política de saúde mental que favorece esse cuidado, um trato mais comunitário e local. Então, acho que as comunidades terapêuticas, elas têm um espaço muito valioso nesse caminho. A minha preocupação enquanto promotora de justiça realmente é articular essa rede para que tenha mais efetividade no tratamento, né? Porque hoje nós não podemos pensar em tratamentos isolados, em situações compartimentalizadas, né? Nós temos que atuar em rede realmente de forma coordenada, né? O eixo central disso tudo, pela lei, é a elaboração de um plano terapêutico singular. É onde todos esses pontos de atenção, CAPS, unidade de saúde, unidade hospitalar, unidade de urgência e emergência, onde todos esses pontos, como unidades terapêuticas que passaram a integrar essa atenção residencial dentro da rede, onde todos esses pontos vão começar a conversar. Quem sabe aí teremos um melhor êxito, né, na questão do tratamento, e é essa a minha grande aposta. Ok.
promotora de justiça Débora Menegatti. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!